Capítulo 16. Mediunidade desviada. João Victor contava 21 primaveras. Na flor da juventude, a mediunidade desabrochou, prometendo trabalho e reabilitação no campo moral. Incentivado pelos amigos mais caros, sob as mais sublimes inspirações, Victor dirigiu-se à respeitável instituição espírita, onde as primeiras noções doutrinárias revelaram-lhe as realidades espirituais, matriculando-se, tempos depois, de forma equilibrada no serviço mediúnico. Durante alguns anos, o trabalho sério de atendimento aos necessitados foi coroado pelo anonimato e pelo estímulo discreto dos dirigentes. Nada de sensacionalismo, nada de ilusões, disciplina e seriedade absoluta garantiam a proteção espiritual do médium que laborava satisfatoriamente no campo do bem. Contudo, quando estava em plena atividade medianímica, produzindo luzes de esclarecimento e amor, entidades maléficas procuraram-no, desejando impedir o trabalho de benemerência que o conduziria ao próprio progresso. João Victor estava diante dos adversários do passado que lhe desejavam aniquilar as disposições mediúnicas. Almejavam tirá-lo do caminho sério e verdadeiro, conduzindo-o à sensualidade. Envolvido pelas entidades, o médium sentia-se vazio e deprimido, não conseguindo saber o que de fato acontecia. Os malfeitores espirituais agiam ocultamente, cuidadosamente e, à semelhança de invasores invisíveis, povoavam, pouco a pouco, a mente do medianeiro com pensamentos estranhos. Era a lei de ação e reação solicitando reajuste. A justiça divina caminha lado a lado com a misericórdia, e o Senhor nos permite enfrentar as consequências de nosso pretérito culposo somente quando temos condições de suportar e vencer. João Victor, ontem, estava na pele de médico mercenário, explorando os santos recursos da medicina em seu próprio benefício. Entre os seus perseguidores estavam os abortados de outrora, os que receberam medicamentos intencionalmente equivocados, sendo assassinados, os que ficaram paralisados, loucos, deformados, sob a custódia de interesses familiares e heranças volumosas, das quais João Victor era sempre beneficiado. Entretanto, o médium estava pronto para a inexorável tarefa de reparação, de reabilitação com os inimigos, e, neste caso, só havia um jeito: suportar pacientemente, resignadamente, as investidas dos adversários, trabalhando incessantemente no campo do bem, demonstrando, pelo próprio comportamento, sua transformação moral. Os inimigos, porém, eram muito bem preparados, organizaram-se cuidadosamente, instituíram verdadeiras equipes de detetives espirituais para encontrar o médium. Conheciam-lhe as vibrações e, mais dia ou menos dia, num universo de ondas e fluidos, haveriam de se reencontrar. E, sob a permissão da lei divina, que objetiva a reparação dos erros entre as criaturas humanas, João Victor recebia, agora, a visita das suas vítimas convertidas em perseguidores cruéis. Tendo a mediunidade como um dos mecanismos de reparação, sua sensibilidade se afinava com os fluidos de espíritos enfermos, desequilibrados mentais, etc. À medida que o ex-médico intermediava as almas doentes, recompunha aos poucos, com renúncia e dedicação, as atrocidades do passado,
angariando certa proteção espiritual, convertendo-se em médico de almas, trocando a mesa cirúrgica pela mesa mediúnica, substituindo o título passageiro de doutor pela função anônima de médium socorrista. Seu protetor, bem como seu guia mediúnico, sabiam dos dias difíceis e das horas de aflições pelas quais haveria de passar, mas não podiam interferir no processo de reabilitação. O ex-médico estava sendo amparado moralmente, fora prevenido pelos benfeitores espirituais. Por meio das mensagens gerais, falaram da necessidade de vigilância e oração, do estudo da codificação e da coragem para vencer as provas e expiações. Espiritualmente, as entidades amigas que, particularmente, se interessavam pelo médium, o incentivavam e o protegiam, sem ultrapassar o limite da lei de causa e efeito. O intérprete dos espíritos, diante das várias orientações, guardou-as no coração, sem acreditar que ele mesmo pudesse ser a vítima. Afinal, pensava ele, diante de alguns anos de prática mediúnica, sentia-se fortalecido e poderia, portanto, voar com as próprias asas, desvencilhando-se por si próprio das eventuais investidas das sombras. Os dias corriam e a mente de João Victor continuava recebendo ideias estranhas. Você precisa constituir família, não deve se dedicar tanto à religião, diziam os perseguidores espirituais. Claro que o casamento é bênção divina, mas não estava na programação do médium. Ele próprio havia solicitado, na vida do infinito, o celibato, para que pudesse se dedicar inteiramente à tarefa redentora. Contudo, aquelas infiltrações mexiam intensamente com seu íntimo. Vieram então os amigos do mundo, aconselhando e incentivando-o a dar vazão às forças sexuais da alma. Diziam, seduzindo-o, ser preciso experimentar os prazeres sexuais até encontrar a pessoa certa. O médium, no campo das reparações, cedeu, acreditando ser realmente necessário passar pelas experiências sugeridas pelos colegas. Os amigos espirituais se mobilizaram, inspirando-o para a moderação, conclamando-o à tarefa, advertindo-o no momento do sono, conduzindo-o à convivência com pessoas verdadeiramente esclarecidas. Mas os adversários do bem o conheciam profundamente, valiam-se de suas tendências, envolvendo-o no campo das emoções. Assim, tempos depois, João Victor, exercendo livre-arbítrio, banalizava as forças criadoras, tornando-se escravo do sexo desvairado. No campo da mediunidade, seu psiquismo começava a ser abalado. Suas capacidades de concentração se modificaram. Não conseguia mais sintonizar com esferas superiores com a facilidade de antes. Enquanto isso, os perseguidores de João Victor conspiravam contra ele. Nosso momento está chegando. Haveremos de destruí-lo em pouco tempo. Nossa vingança será, enfim, alcançada. Veremos o sanguinolento morrer. Haveremos de recepcioná-lo deste lado, prontos para torturá-lo. Haverá de sentir nossa chibata, haveremos de triturá-lo, como fez com muitos de nós nas clínicas abortivas, impedindo-nos o nascimento no mundo. Nosso objetivo será escravizá-lo, e somente o conseguiremos explorando suas fraquezas. O médium, de fato, caíra em grande desregramento. No trabalho com a mediunidade, não produzia satisfatoriamente. Os orientadores espirituais já haviam feito o possível para despertá-lo, mas o porta-voz entregava-se aos mais variados delírios
no campo do sexo, destruindo-lhe a capacidade de sintonia espiritual superior, uma vez que deixou de cultivar boas atitudes. Sentia-se, dia a dia, mais fraco e distante dos benfeitores espirituais, enquanto os adversários do bem lhe ocupavam completamente os pensamentos. Afastou-se definitivamente do trabalho mediúnico bem equilibrado, abandonando os amigos encarnados que o orientavam acerca da mediunidade com Jesus. Entregara-se completamente à vida sensual. Pessoas desequilibradas se aproximaram, envolvendo-o em cultos estranhos. Agora, cultivava a mediunidade de forma bem diferente das orientações kardecianas. Buscava com as forças psíquicas angariar a confiança alheia, comercializando suas capacidades espirituais, atraindo para si espíritos mercenários. Desta forma, o médium perdia a natural proteção espiritual de que todos os intermediários sérios e caridosos dispõem. João Victor se desviava do caminho. Assim, homens inescrupulosos aproximaram-se do desviado, envolvendo-o nos mais perigosos elogios, exaltando suas capacidades mediúnicas, mexendo com o ego de João, desviando-o do espiritismo com estas palavras. João Victor, meu amigo, você não pode mais perder tempo. Allan Kardec está ultrapassado. A doutrina espírita com ideias sobre Deus, lei de causa e efeito, reencarnação, amor ao próximo, isso tudo não existe. Jesus foi fraco, viveu há 2000 anos e nem se importa conosco. Permanece muito ocupado. Eu conheço um lugar interessante, onde você poderá ficar rico, onde não exigem compromisso, esforço moral, muito menos estudo. Temos mestres que estudam por nós, que nos falam do futuro, fecham o nosso corpo, sem contar que você poderá ser um executivo, um homem de negócios, além de desenvolver infinitamente suas capacidades sexuais. Estas ideias de trabalhar no anonimato com discrição, tolerando, atendendo a espíritos doentes, isso tudo é muito trabalhoso e não leva a nada. Venha conosco, você vai gostar. O intérprete desviado lembrou-se fugazmente das aulas de espiritismo, dos amigos espirituais, mas estava completamente fascinado pelas promessas de riqueza e sexualidade. Esqueceu-se do compromisso assumido com o próprio crescimento espiritual, mergulhando nos mais variados cultos de magia negra. João Victor contava agora com 30 anos. Transformara-se fisicamente num homem maduro, mas suas tendências ainda eram muito fortes. Trazia resquícios de sua reencarnação passada, na qual viveu em grande desregramento moral. Na vida social, possuía pequeno comércio, que almejava um dia transformar em grande rede de lojas, com a ajuda do sobrenatural. Havia esquecido todos os conceitos espíritas, convivia com a superstição e a crença cega, aboliu completamente a análise das informações espirituais que vinham por seu intermédio e de outros intérpretes da espiritualidade inferior. Comercializando suas capacidades espirituais para o mal, nosso personagem era bem remunerado, mas os espíritos mercenários, que não admitiam ser explorados, envolviam-no com pensamentos sensuais, levando-o, pela boemia, a gastar todo o dinheiro arrecadado. Nos bastidores espirituais, os obsessores diziam: haveremos de conduzir o infeliz para a grande cilada. O médico assassino já é nosso, enfim a vingança. João estava sendo envolvido em terrível conspiração que o levaria à morte. Seus novos amigos encarnados
eram membros de alucinante seita das trevas, cujo objetivo era seduzir e angariar pessoas imprudentes para sacrifícios humanos em rituais macabros. Os espíritos amigos se mobilizavam preocupados, intuíram os companheiros de equipe no centro espírita, no qual João Victor aprendera as bênçãos do espiritismo, para procurá-lo. No grupo, de repente, um dos membros lembrou-se do amigo perdido, citou seu nome e instantaneamente todos se recordaram e procuraram saber notícias. Encontraram o médium em seu estabelecimento comercial completamente transformado. Sua loja não progredia, seus vizinhos tinham-no na conta de feiticeiro e, materialmente, já beirava a falência. Os amigos espíritas apresentaram-se, abraçando-o fortemente. Os adversários, quando viram a casa de João Victor ser envolvida pela luz da amizade e fraternidade, imediatamente investiram contra a equipe fraterna, gritando palavras ofensivas, emanando fluidos negativos. Mas os companheiros encarnados estavam vibrando em outra sintonia. Sentiram o contraste, mas não se envolveram fluidicamente, além de contarem com uma equipe de espíritos superiores. Um dos companheiros iniciou a conversa. — João Victor, estamos preocupados contigo. O que aconteceu, meu irmão? Há anos nos abandonou? Temos sentido a tua falta. O médium, diante daqueles olhares bondosos, das vibrações fraternas, começou a chorar compulsivamente. Eram os amigos espirituais tocando-lhe a alma e o coração, abraçando-o sinceramente, desejando despertar o pupilo, salvando-o da morte certa. Os amigos, compadecidos, acalmaram-no e João Victor contou toda a sua história, seus desejos, sonhos, dificuldades e sofrimentos, argumentando ter sido esquecido por Jesus. O protetor do médium aproximou-se do responsável pela excursão, envolveu-o com seus melhores pensamentos e disse, através dele, as seguintes palavras, num extraordinário fenômeno de psicofonia intuitiva. Companheiro, isso não é verdade. Estavas trabalhando no bem, seguias um caminho justo, contavas com respeitável proteção espiritual. Contudo, te envolveste com os próprios adversários, cedendo às tentações. Todos já erramos no mundo, por isso estamos de volta, para construirmos o caminho da felicidade. Mas para isso, é preciso consertar os buracos provocados pela nossa incúria na grande estrada da vida. As crateras, produzidas por ti enquanto caminhavas, prejudicaram outros, que percorriam o mesmo caminho. Agora é preciso pavimentar e prosseguir viagem. Sabes das leis divinas, estudaste as noções básicas da doutrina. Somos teus amigos, podes contar com nosso apoio. Não queremos ser os donos da verdade, mas, diante dos fatos, olhando-te, podemos afirmar que te desviaste do caminho certo, da bondade, da humildade. Nós podemos te ajudar. Primeiro fecharás este comércio. Nós te arrumaremos um emprego no limite de nossas forças. Mudarás de residência, hospedando-te por algum tempo em minha própria casa. Abandonarás teus amigos lunáticos e retomarás tuas atividades doutrinárias. O que achas? O médium quase não acreditava no que acontecia. Jamais poderia imaginar que os companheiros de outrora nutriam tamanho carinho por ele. Tocado nos sentimentos mais íntimos e envolvido pelos instrutores espirituais, entregou-se às evidências, baixando as portas da loja, abandonando a periferia da cidade e a seita das trevas,
para retomar o caminho do próprio progresso.